Fala pessoal, vamos lá para mais um vídeo sobre investimentos inteligentes. E o tema deste vídeo aqui é como que as variáveis econômicas impactam nos seus investimentos. Para discorrer sobre esse assunto, eu vou recorrer ao site do Banco Central. O Banco Central ele tem a função, a responsabilidade principal de preservar o poder de compra da moeda do país. Tá? Aqui no Brasil, o Banco Central ele é responsável por administrar a inflação, né? E para isso ele utiliza de uma ferramenta que, na verdade, é o principal preço de uma economia, que é a taxa básica de juros, né? Que é a conhecidíssima taxa Selic. A taxa Selic ela tem a função de regular a inflação, de ajudar a regular a inflação para que o poder de compra da nossa moeda, né, seja um poder de compra forte. Bom, o Banco Central, a cada semana, ele coleta do mercado financeiro, junto aos economistas dos bancos, né, das corretoras de valores, ele capta as expectativas que esses agentes econômicos têm em relação a algumas variáveis importantes. Então, aqui você tem o relatório Focus, que é o instrumento onde o Banco Central, então, publica as expectativas do mercado. Bem? Então, você pode fazer um download. E aqui saiu agora, dia 3 de dezembro, né? Aqui tem as expectativas que o mercado tem em relação ao IPCA, que é a inflação. Então, olha, para hoje, a expectativa é que o ano de 2021 termine com 10,18%. O PIB cresça 4,71% em relação ao ano passado. O câmbio, né, o dólar, termine o ano valendo 5,56%. E a Selic termina o ano em 9,25%. Né? Então, para o ano que vem, olha lá, já 5,02 IPCA, 0,51 PIB. Então, o PIB para o ano que vem, a expectativa é de crescer pouco. Tá? 5,55 para o dólar e 11,25 para a Selic. Então, ou seja, a taxa Selic é ainda mais alta do que terminando esse ano aqui. Bem? Então, o Banco Central pega essas expectativas aqui, junto com outros estudos que ele tem internamente, e aí ele, então, se reúne a cada 45 dias para definir uma meta para a taxa Selic. Para onde que ele espera que a taxa Selic esteja num patamar bom para conseguir ajustar, controlar a inflação por níveis aceitáveis, né? Ou níveis desejáveis para o Banco Central. Perfeito? Muito bem. Vamos agora trazer essas 4 informações. Eu busquei lá, eu busco no site do Banco Central também, nas séries temporais. Olha, as 4 informações, eu estou buscando lá desde janeiro de 2014, tá bom? E aí eu baixo esse arquivo aqui para um arquivo Excel. E aqui está o arquivo baixado no Excel, né? E aí, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar com relação a isso é identificar o nível de relação de uma variável com outra. E, para isso, a gente utiliza a estatística, né? E uma das estatísticas que a gente usa aqui é a correlação, né? Então, ó, eu coloco aqui, ó, igual a cor, é uma função que tem aqui no Excel mesmo. A correlação, por exemplo, entre o dólar, né, e o IPCA, que é a inflação. Bem? Olha lá. E ele me deu uma correlação de 0,07 negativa. Essa correlação ela varia de -1 até +1. Quanto mais próximo dessas extremidades, mais forte a correlação. Sendo que quando o número é negativo, é sinal que a correlação é negativa, ou seja, um valor cresce e o outro cai. Quando essa correlação é positiva, é sinal que os dois valores atuam na mesma direção, né? Por exemplo, um cresce, o outro cresce também. Tá legal? Então, eu fiz isso daqui, né, para todas, cruzando essas variáveis com todas elas. Então, aqui você tem, ó,
Selic, dólar, PCA e o PIB anual, né? Versus Selic, dólar, PCA e o PIB anual. Então, aqui, a correlação de Selic, com certeza é 1, né? Porque é a mesma coisa. Mas, por exemplo, a Selic contra o dólar dá uma correlação negativa de 0,75, uma correlação forte. Por que forte? A partir de 0,7, tanto para mais quanto para menos, ela é convencionalmente tida como uma correlação forte. Tá legal? Então, nesse caso aqui, a Selic é uma correlação negativa com o dólar, ou seja, quando a Selic sobe, o dólar tende a cair. Isso acontece por quê? Por exemplo, a taxa de juros, que é a Selic subindo, ela atrai capital do exterior para dentro. Por quê? A taxa de juros fica mais atrativa e os investidores internacionais, então, buscando alternativas de investimento, vão procurar taxas de juros mais elevadas. Então, existe um movimento, né, de entrada de capital, de dólares para o país, em busca de quê? Dessa taxa de juros mais elevada. Tá bom? Então, é esse movimento que costuma acontecer. Tá legal? Taxa de juros aumenta, tendência, dólar cair. Tá? A Selic versus o IPCA, que é a inflação. O Selic, na verdade, é a principal ferramenta para administrar a inflação. Por quê? Quando a inflação sobe, o Banco Central se utiliza de que mecanismos? Mecanismo de Selic. Por quê? A Selic subindo, a taxa básica de juros da economia sobe. E essa taxa básica de juros, o que ela serve de subsídio para quê? Para a formação das taxas de juros, tanto para operações de empréstimo quanto de financiamento. Ou seja, o custo do dinheiro fica mais alto. Ficando mais alto, as empresas vão investir menos, né? Porque os juros para tomar um empréstimo, para financiar a sua produção, fica mais alto, né? Então, desestimula a produção. Desestimulando a produção, né? A tendência é que os preços comecem a cair, porque o consumo também acaba caindo, porque o crédito para o consumidor também fica mais caro. Desestimulando o consumo, a tendência é que os preços caiam também. Tá legal? Então, esse é o mecanismo básico, um dos principais mecanismos que o Banco Central usa para quê? Para tirar dinheiro do mercado. Inflação, normalmente, ela é vista como uma grande quantidade de dinheiro acima do seu ponto de equilíbrio. Então, o que acontece? Tendo muito dinheiro, as empresas costumam colocar o preço mais alto, o comércio, né, os serviços ficam mais altos. Por quê? Porque tem dinheiro no mercado. Né? Eles sabem que tem dinheiro no mercado, então os preços costumam subir. Então, o Banco Central vem, aumenta a taxa de juros, para quê? Para tentar tirar esse excesso de liquidez de dinheiro do mercado, né? E, com isso, fazer com que os juros caiam, a inflação caia. Por exemplo, se você vai investir um dinheiro, né? Se você está com uma rentabilidade boa, por exemplo, nas aplicações financeiras, né? Que todas elas são baseadas na taxa Selic, né? Ela tem como referência aqui a taxa Selic. Você vai pegar um CDB, por exemplo, ou um tesouro direto, né? Se você tem uma taxa de juros alta para remunerar seu capital, isso desestimula você a consumir, entendeu? Então, você acaba destinando esse dinheiro para uma poupança, para um investimento numa aplicação financeira. Então, essa é a função da taxa Selic. Tá? Então, normalmente, quando a inflação está alta, a taxa Selic também aumenta. Para quê? Para tentar fazer a redução da inflação. Bem? Bom, e a Selic com o PIB, ela tem uma correlação negativa, ou seja, se a Selic sobe, né, desestimula a produção, o investimento produtivo, e o que acontece desestimulando o investimento produtivo? Vai produzir menos, né? Vai consumir menos, e isso tudo reflete no PIB, que é um indicador que mede o nível de atividade econômica. Então, e aqui depois, aqui nessas outras linhas, você está cruzando dólar versus IPCA, por exemplo, olha, tem nada de correlação praticamente zero, tá?
Ah, inflação contra o PIB, também praticamente zero. Bem? Então, essas duas correlações aqui, tanto o Selic quanto o dólar, tem uma correlação forte, negativa. Uma coisa importante também é que quando você reduz o dólar, isso faz com que a inflação também crie menos pressão para aumentar a inflação. Porque muitos dos produtos que a gente consome aqui no país, eles estão atrelados ao dólar. Então, combustível, né, álcool, gasolina, eles são cotados a preços internacionais. Então, o dólar está ali embutido nele. Tá, não? Toda a parte de agronegócios, né, grãos, soja, trigo, café, né, tudo isso também é cotado no mercado internacional por dólar. Então, o que acontece? Você reduzindo o dólar, você também cria menos pressão inflacionária nos produtos. E a tendência também é fazer com que a inflação caia. Tá bem? Muito bem. Então, essas variáveis extremamente importantes. Vamos pegar só para você ver na prática essa questão da correlação, quando a gente coloca elas num gráfico, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma correlação bem fraca, olha, IPCA contra dólar. Então, vou gerar um gráfico só para você ver aqui, ó, IPCA contra dólar. Vou selecionar essas duas colunas e vou pedir para inserir um gráfico aqui, ó. Gráfico de dispersão. Ó, IPCA contra dólar. Tá vendo? Eu vou pedir para criar uma linha aqui, uma linha que é uma reta, seria uma reta como se fosse uma reta média, que procurasse um ponto médio entre elas. Ó, aqui está a reta, tá vendo? Ela é inclinada para baixo, então é negativo, né? Tem a ver com negativo. Mas olha como os pontos ficam muito dispersos em relação à reta. Bem dispersos, né? Ou seja, isso denota que existe pouca relação mesmo, né, entre essas variáveis. Agora, vamos pegar uma que tem uma correlação muito alta aqui. A 0,85, que é Selic contra PIB. Né? Selic contra PIB. Então, vamos lá. Vou pegar também aqui. Selic e PIB. Vou pegar aqui. E vamos também inserir um gráfico. Selic contra o PIB. Tá? Vou também determinar uma linha. Um vermelhinho nela. Ó, tá vendo? Então, é uma correlação negativa, porque uma sobe e a outra cai. Né? Por exemplo, olha, aqui está a taxa Selic, né? E aqui o PIB. Então, na medida que você está percebendo aqui, olha, onde esses pontos vão reduzindo, olha, a Selic vai caindo, né? Quanto mais ela cai, mais o PIB vai subindo, vai aumentando, tá bom? Então, esse estudo estatístico a gente acaba fazendo, no primeiro momento, para verificar essas variáveis econômicas, como que elas estão impactando. Agora, vamos dar uma olhadinha, o que tem isso a ver também com a questão do investimento. Deixa eu liberar aqui. Ó. Eu trouxe mais duas colunas aqui. Ó. O IBOV, que é o quanto variou o índice Ibovespa, né? Que é o índice que mede as ações, o comportamento das ações. O Ibovespa, ele, na verdade, ele é uma média de várias ações que tem no mercado. Aqui, no caso, tem 70 ações, tá? Então, a média dessas 70 ações mais negociadas na Bolsa é que forma o Ibovespa, que é o índice, tá? E o IFIX, que é a mesma coisa, é o Ibovespa, só que para os fundos imobiliários. Tem a ver com o mercado imobiliário também, tá? Então, olha só a relação entre o Ibovespa e a Selic, por exemplo. Estou selecionando só os dois, tá? Ó, vamos medir a correlação primeiro aqui. Ó, igual a correlação entre a Selic e o Ibovespa. Olha lá, correlação de 0,90% negativa. Ou seja, normalmente, quando a Selic sobe, a Bolsa cai. Por quê? Porque a Bolsa tem a ver com o quê? Com o crescimento do PIB, o crescimento da economia, né?
Se você aumenta a taxa de juros, você está inibindo a economia, né? Inibindo a economia, você também tira menos lucros de empresa, né? Então, faz com que as ações tendam a cair. Tá legal? Tendam. Vamos ver aqui o IFIX, que é dos fundos imobiliários. Correlação entre Selic e IFIX. Olha lá, 0,93% negativa. Entendeu? Então, você percebe como a Selic é extremamente importante para você verificar, né? Se você está no momento de investir em bolsa ou imóveis, por exemplo, né? Porque a correlação dela é muito grande. Então, enquanto a taxa de juros está aumentando, ela vai fazer uma pressão para que exista uma baixa no Ibovespa e no IFIX, tá bom? A Selic, ela tem a ver o seguinte, ela remunera, por exemplo, ela subsidia a remuneração na renda fixa. Então, se você está investindo no CDB, né, Tesouro Direto, LCA, LCI, por exemplo, eles têm a base que é a Selic, né, como um parâmetro para a remuneração dos investidores. Tá? Então, quando você tem uma Selic alta, para que você vai investir no Ibovespa, né, no mercado dos fundos imobiliários, se você ganha você ganha uma taxa de juros maior na renda fixa, com menos risco. Então, isso que é importante a gente ponderar, tá bom? Então, Selic alta, você corre menos risco e tem uma remuneração maior do seu capital. Tá? Então, o que acontece? Aí aparece uma outra figura importante também, que é uma coisa chamada curva de juros. O que é a curva de juros? Vamos ver, não sei se eu estou me alongando muito para explicar isso aqui, é que tudo faz parte da mesma panela. A Selic ela é uma taxa de curto prazo. Mas como que acontece, então, com o longo prazo? Né? O governo, por exemplo, ele precisa de dinheiro, né? E ele emite títulos públicos que vão ser atrelados à Selic, tá bem? Então, o que acontece? Ao emitir um título, ele emite lá para 10 anos, 5 anos, né? E aí a Selic ela vai ajudar o mercado a remunerar, né? Ou então a estimar quanto que deveria ser cobrado por um empréstimo, sei lá, para daqui a 8 anos, né? Quanto que o mercado cobraria do governo para emprestar um dinheiro para o governo por 8 anos, né? Hoje, né? Então, isso tudo são coisas que vão compor a curva de juros, que é aqui, por exemplo. Olha, cada um desses itens aqui é um título público federal, né, emitido lá pelo Tesouro Nacional. Todos esses títulos aqui, olha, esse aqui, olha, tem um vencimento para 30 de dezembro de 21. Esse outro aqui, em 30 de dezembro de 2030. O mercado está cobrando nele agora 10,99% ao ano, né, para fazer negócio com esse título aqui. Né? Então, o que acontece? Aqui você, então, vê que, no curto prazo, a taxa tende a ser menor, olha, 9,147 para 30 de dezembro, só que, com o passar do tempo, a taxa de juros tende a ser maior, porque o risco de longo prazo é maior, né? Você corre muito mais risco em receber um dinheiro lá na frente do que agora. E aqui, olha, a taxa de juros máxima aqui está sendo 11,604, com vencimento em 30 de dezembro de 2032. Isso aqui é muito dinâmico, tá? Olha, se você comparar com há um mês atrás, como estava isso aqui, olha, vamos comparar aqui com um mês atrás. Olha como estava. A taxa de juros de curto prazo, de mais curto prazo, estavam bem maiores do que as de longo prazo, tá? Porque o mercado estava cobrando mais do governo, né, no curto prazo do que no longo. E olha, no longo prazo chegou a bater 9,80. E hoje, ó, um mês depois,
Os 9,80 agora já estão 11,53. Então, já deu uma equalizada aí, tá? Então, o mercado está um pouco mais confiante no curto prazo com relação ao governo, tá bem? Então, isso daqui é muito importante você poder acompanhar para verificar como está a taxa de juros de longo prazo. Porque se você vai investir em ações imóveis, é importante que você, como são investimentos de longo prazo, é importante que vocês considerem também a taxa de juros de longo prazo para você verificar se você está pagando muito mais caro ou barato no fundo imobiliário ou numa ação, no momento atual, tá bom? Então, isso daqui tudo eu trago para a minha base, né? E procuro determinar qual que é o juros máximo para cada um desses meses aqui, tá bem? Então, no primeiro momento, a gente vai ficar com essas variáveis, tá? Dólar, IPCA, o PIB, a Selic, os juros máximos, né? Para tentar pegar um pouco dessa questão da curva de juros. Então, baseado nessas variáveis, eu vou criar algoritmos estatísticos para me ajudar a identificar qual que é o preço de uma determinada ação, qual que é o preço ideal de um determinado fundo imobiliário, né? Isso aqui, então, vou utilizar uma estatística bem avançada para a gente tentar procurar identificar os valores, o potencial valor e, de repente, o potencial crescimento de uma valorização de um produto que você está comprando agora, seja uma ação ou um fundo imobiliário. Tá legal? Muito bem, acho que hoje eu paro por aqui nesse vídeo. E aí, no próximo vídeo, então, nós vamos falar, então, de algoritmos estatísticos, ou seja, a utilização da estatística para a gente ajudar a prever alguns valores importantes para a nossa tomada de decisão nos investimentos. Tá legal? Nos vemos no próximo vídeo. Qualquer coisa, deixa dúvidas aqui nos comentários, né? Para que eu possa, de repente, detalhar um pouco mais alguma parte do vídeo que ficou com um pouco de dúvida, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e ativar as sinalizações, tá bom? Se puder também, gente, assista e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, tá bom? Agradeço, até o próximo vídeo.